Meus prezados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de escola bíblica dominical. Nós estaremos a partir desse momento iniciando aqui a nossa escola, orando, louvando, adorando a Deus, chamamos a sua atenção para que esteja conosco a partir desse momento para adorarmos a Deus e estudarmos um pouco também da tua palavra. Daqui a pouco estará chegando aqui o professor ou a professora que estará lecionando com os irmãos nesta manhã abençoada. Eu chamo a sua atenção para estar conosco, para que possamos adorar a Deus, para que possamos, nesta manhã, estudar um pouco da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Antes eu vou aqui fazer uma oração, daqui a pouco o Elias Júnior, provavelmente, a irmã Deusimar estarão chegando aqui para dar aula para com os irmãos. A lição hoje é importantíssima, a nossa lição dominical vai falar que as causas da desunião devem ser eliminadas. Quero já aqui cumprimentar o nosso evangelista irmão Éder, lá de Castelo, meu amigo Renan, que Deus abençoe a vida de vocês nesta manhã. Deixa eu fazer aqui um minuto de oração para que possamos prosseguir com a nossa escola bíblica dominical desta manhã, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, te somos gratos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Direciona as nossas vidas através do Divino Espírito Santo nesta manhã. Que os teus filhos que vão, Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir os louvores, ouvir a adoração, possam participar conosco espiritualmente nesta manhã. É poucos instantes, mas é importante que o nosso domingo comece na tua presença para poder dirigir, para poder organizar toda a nossa vida nesse dia e, por que não dizer, durante a semana. Fica conosco, ó Pai, nós precisamos de Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Já que vamos falar de união, nesta manhã nós vamos louvar aqui com alguns hinos da harpa cristã. Foi sugerido aqui alguns hinos, mas primeiro eu quero louvar com 509 da nossa harpa cristã. Em nome de Jesus. Quando o Jordão passar os unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, e a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça
haverá. Nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu, como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo poderá. Sim, tantos como a areia da praia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A revista da Escola Dominical está nos sugerindo cantar o hino de número 145. E nós vamos aqui tentar acompanhar, porque nós não conhecemos, mas improvisamos aqui uma irmã abençoada aqui do nosso YouTube, que ela vai louvar, e nós vamos tentar acompanhar este louvor de número 145. Se você souber, a paz do Senhor, irmã Leni, que Deus abençoe a vida da irmã nesta manhã abençoada que sempre está conosco. Bom é iniciar o nosso domingo, né, na presença de Deus. Então nós vamos louvar aqui, acompanhar nossa irmã que estará louvando aqui conosco nesta manhã um hino abençoado da nossa harpa cristã. Cante conosco. Minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece, sedenta de amor. És meu consolo da aflição, e luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. Glória a Deus, aleluia. A minha alma te ama, ó Senhor, almeja sempre andar no teu amor. Glória a Deus. Tu vives lá no coração, e guia-me pela tua mão, és minha salvação. A minha
Senhor. De ti só recebe vida e amor. Glória a Deus. Aleluia. A minha alma te ama, ó Senhor. A tua face procura com fervor. Desejo ter a celeste paz, o gozo santo que satisfaz, é salvação verás. A minha alma ama-te, Senhor. De ti só recebe vida e amor. Graças a Deus. A minha saudade, incomparável dor. Teu nome quero a ti louvar, os teus preceitos e leis honrar e sempre a ti pensar. A minha alma ama-te, Senhor. De ti só recebe vida e amor. Amém? Ouvimos um hino sugerido, né? Não conhecíamos. A paz do Senhor, irmão Jeter. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Não conhecíamos, mas podemos, né, aprender. Tem um outro aqui de número, me parece 426 ou 50, também sugerido aqui para nós louvarmos com o nosso irmão aqui. Eu preparei aqui e nós vamos acompanhá-lo. A união dos irmãos. O hino de número 50, me parece, de nossa harpa cristã. Reunidos por irmãos em santo amor, certamente nós fruímos bênçãos do Consolador. Sempre pode sua presença de Jesus testificar com palavras e sentenças a quem quer o escutar. Nos humilhamos ante o bom Consolador. O poder que nós buscamos nos concede de com amor. Esse verdes glorioso em visão Jesus passa, eis que busca ansioso uma alma batizar. Dos nós achamos prontos para escutar, pela unção ouvir nós vamos
o bom Deus a nós falar. E no céu, sim, ao chegarmos, ó que festa haverá, quando já nos encontrarmos no lugar que Deus dará. Coisa linda, né, irmãos? Os hinos da nossa harpa cristã. Louvado seja Deus. Ó remidos sempre firmes, esperando com ardor, que em nós Deus mais confirme seu poder consolador. Ei, avante a caminho pela gloriosa luz, pois de nós vai muito vizinho o amado e bom Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmã Débora, estamos aqui tentando acompanhar os hinos sugeridos de nossa revista da Escola Dominical, da nossa lição, né? Sugeridos. Então, às vezes não cantamos porque não sabemos, mas usamos aqui a rede social para que possamos, então, aprender, né? Tentar aprender. Quero cumprimentar também nossa irmã Neusane, nesta manhã abençoada, nossa irmã Luciene Moreira, lá de Conduru. Que Deus abençoe a vida das irmãs. Nós vamos fazer aqui mais uma oração neste momento, para podermos fazer a leitura da nossa revista da Escola Dominical. Nossa irmã Deusimar já está aqui por perto, presente conosco, mas nós iremos orar e dar prosseguimento ao nosso trabalho de Escola Bíblica Dominical nesta manhã abençoada em nome de Jesus. Ore conosco, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos na tua presença. Perdoa nossos pecados. A nossa intenção aqui, Senhor, é fazer com que os teus filhos, todos aqueles que gostam, que se interessam pela Escola Bíblica Dominical, não fiquem sem estudar conosco através da rede social, virtualmente, que o Senhor possa alcançar. E aqueles também que mais tarde estarão, Senhor, estudando, assistindo, que o Senhor possa abençoá-los, em nome de Jesus, nesta manhã abençoada. Queridos, a lição é de número 8. Nós temos estudado aí uma sequência de lições abençoadas de nossa escola bíblica. É importante que você, para não perder o foco, para não perder o ensinamento da revista da Escola Dominical, você possa sempre estar ou acompanhando as aulas aos domingos aqui conosco, ou na sua igreja, ou depois na live, para você entender o desenvolvimento, o desenrolar da nossa escola. Hoje é 23 de agosto de 2020. As causas da desunião devem ser eliminadas. Aqui o próprio tema já nos exorta, já fala conosco. As causas da desunião devem ser eliminadas. O texto áureo diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática diz que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo. É um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Neemias, capítulo 5, do verso 1 a 6 e o verso 12, né, até o verso 12. Vamos iniciar capítulo 5 a partir do primeiro verso da nossa Bíblia Sagrada, para que possamos entender o norte que a Bíblia vai nos dar com relação a o nosso estudo da Escola Bíblica desta manhã. Olhe bem,
Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, e vender-se-iam a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse-lhe mais: não é bom que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do vosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, juro-lhes, temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a centésima do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vos exiges deles. Então disseram: restituir-lhe-emos, e nada procuremos deles. Faremos assim como diz. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar, que também conforme esta palavra. A paz do Senhor, irmã Marinete de Oliveira, que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã. Lemos aqui, irmãos, a leitura da nossa revista, Leitura Bíblica em Classe, e nós vamos nesse momento fazer mais uma oração, e eu quero aqui daqui a pouco passar para a nossa irmã Deusimar. Ela estará lecionando com os irmãos o estudo da nossa revista da escola dominical nesta manhã, em nome de Jesus. Ore conosco, em nome de Jesus, mais uma vez. Senhor meu Deus, estamos mais esta vez na tua presença. Pedimos ao Senhor que nesta manhã possa estar conosco, através do teu Espírito, através do seu poder, através do teu milagre, através da tua glória. Nos dê discernimento da tua palavra, Senhor. Faça-nos entender o estudo da Bíblia Sagrada. Fica conosco, alcança os seus filhos que estarão aí conosco estudando nesta manhã. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar os irmãos aqui, vou passar para a nossa irmã Deusimar, que estará prosseguindo com a nossa escola bíblica dominical nesta manhã abençoada em nome de Jesus. Eu quero nesta manhã, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos alegres porque Deus tem permitido, nós estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu estou vendo a irmã Marinete conosco e me lembrei, Marinete, de algum tempo, que a gente participava de escola dominical juntas. E estamos juntos de novo, glória a Deus. Não de forma presencial, mas estamos juntas na presença do Senhor. Nós estamos tratando de um assunto nesse trimestre relacionado à reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual. Vimos como que Deus, ele socorreu o seu povo, ele ajudou, ele tem sustentado para que eles pudessem reconstruir os muros, reconstruir Jerusalém, aleluia, glória a Deus. Nós estamos diante de um assunto que vai falar: as causas da desunião devem ser eliminadas. Foi um assunto que ocorreu com os judeus da época, mas é um assunto atual em nosso meio e importante de ser estudado e de ser analisado. Por que existe tanta
tanta desunião no meio do povo de Deus? Porque isso precisa ser eliminado. Isso não faz bem. Isso não traz crescimento para a obra de Deus. Pelo contrário, a obra sofre, a obra padece quando acontece a desunião. Nós vamos estudar o porquê que houve a desunião naquela época, como que foi resolvida e como que nós podemos resolver hoje, na atualidade, a questão da desunião. A leitura em classe já foi lida. Nós vamos para o comentário, né? Nós vamos para o comentário. Introdução. Veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Entre os judeus que retornaram para Jerusalém, todos eles se empenharam na obra. Todos eles, de igual modo, se empenharam em construir, né, o templo e construir o muro. Porém, nós vamos ver aqui que entre eles haviam diferentes classes sociais. Uns que tinham mais condição e outros que tinham menos condição. O que vai acontecer? Vai acontecer uma opressão dos mais ricos em relação aos mais pobres. E ali vai haver uma desunião, uma contenda, uma aflição entre eles. Não quer dizer que a desunião hoje seja da mesma forma. Cada período existe diferentes tipos de desunião, mas que todas elas atrapalham a obra de Deus. Todas elas atrapalham o bom desempenho da obra do Senhor. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo, confessavam a mesma fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, no início, estavam todos unidos. Todos ali empenhados, né, em restaurar o templo, em restaurar os muros, em levantar, né, tudo aquilo que tinha sido destruído pela invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. E agora que eles haviam experimentado o despertamento de Deus, o avivamento, né, o chamado para retornar, que eles tinham lutado junto, trabalhado junto, dia após dia, agora eles vão enfrentar, aqui eles estão vivendo a união, mas eles vão enfrentar um momento de discórdia, um momento de conflito que não será agradável. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes, coisas que unem as pessoas. Todos experimentaram o novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Ou seja, na igreja não existe diferença. Na antiguidade havia diferença entre judeus e gentios. O povo de Deus, né, os judeus, o povo escolhido, os descendentes de Abraão, escolhidos por Deus, e os gentios, aqueles que não faziam parte do povo judeu, do povo de Deus. Só que hoje na igreja não há diferença,
Porque quando Cristo morre na cruz do Calvário, por nós, pela humanidade, ele pagou um preço por todos nós. O preço foi pago na cruz do Calvário. Então, hoje, na igreja, não tem distinção de que descendência você é. Se você é branco, se você é afrodescendente, né? Se você é de uma imigração, né? Italianos, alemães, índios, né? Os que viviam aqui no Brasil. Então, a igreja hoje, ela é uma mistura de pessoas. Ela até mesmo a condição social, né? É o pobre, é o rico, é o mais ou menos. E nós temos também pessoas que têm um histórico familiar diferente. Pessoas que vieram de um lar evangélico, pessoas que vieram de uma situação social difícil, pessoas que vieram de uma situação espiritual difícil, complicado, porém todas essas pessoas agora formam a família de Deus. Não há mais separação. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, ele recebe todos de igual maneira. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. E então ela se torna uma antessala do céu. Que coisa linda, né? A igreja se tornando uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Aqui nós estamos falando da união da igreja, a união dos crentes, a união do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. O que é apoio espiritual? É um crente apoiando o outro, é um crente orando pelo outro, é um crente procurando ajudar o outro, aleluia, glória a Deus. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé, são alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Isso está acontecendo? Sim, está acontecendo. Nós estamos vivendo um período de crítica à igreja, crítica aos cristãos, crítica ao evangelho. E às vezes você se depara em situações no trabalho, na escola, até mesmo na família, alguém que vai criticar porque você aceitou Jesus. Você serve um Deus que tudo pode. E a igreja, que riqueza então é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Então, a igreja, ela é um local, ela deve ser, ela precisa ser um local de apoio em que vai te apoiar a você permanecer firme na presença do Senhor, vai apoiar você a continuar servindo a Deus. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Glória a Deus por isso. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Ó, é forte, né, esta palavra. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho. Gálatas 6, verso 5. Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção, na hora de aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. O que cada um, a Bíblia fala que cada um, essas cargas aqui, são a nossa vivência, nossos problemas, a nossa cruz do dia a dia. Existem situações
que nós podemos ser ajudados. E existem coisas que a gente precisa resolver. Não é o meu irmão que vai resolver. Não é o pastor que vai resolver para mim. Eu vou precisar resolver. Mas eu preciso saber que existem pessoas, existe um grupo, existe uma igreja que está comigo em oração, que está comigo me ajudando, que talvez não vai poder resolver o meu problema imediato, mas estará comigo me ajudando, me sustentando, me dando, né, um alicerce espiritual para que eu possa romper, para que eu possa vencer, para que eu possa ter estrutura para carregar a minha cruz até receber a vitória de Deus. Isso se chama união. Tem pessoas que ele critica, né, muito o outro. Por que a pessoa está passando por isso e quer arrumar desculpa, quer arrumar solução e cria, né, uma série de críticas. E outro talvez critica a igreja, acha que a igreja nunca faz nada, nunca tá ajudando, mas existem coisas que eu preciso, né, a carga é minha, eu vou ter que vencer aquilo ali, e existem outra situação, que é um carregar a carga do outro, que é através da oração e de ajuda também naquilo que for possível ser feito. Um ajudando o outro, se compadecendo da necessidade do outro, para que possamos romper em dias tão difíceis que estamos vivendo. A união nos faz forte. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirá-la. Daí a importância de estarmos unidos em igreja, em noiva de Cristo, um apoiando o outro. Tem pessoas que ele não vê a importância dessa união de igreja, de estar junto, de fazer parte das coisas da igreja, dos eventos, se envolver num grupo de oração, né? Às vezes a pessoa não vê essa importância, mas isso é importante para te ajudar, te apoiar, porque você não está sozinho. Você, enquanto igreja, você não está sozinho. Nós estamos vivendo num tempo em que precisou, né, fechar a igreja, ficar em casa. Então a gente descobriu que nós temos que ser crente em qualquer lugar. Só que mesmo assim, a igreja ela continua, ela permanece. Ela é um apoiando o outro. E aí a gente forma grupo de visita, grupo de oração, vai um dando suporte para o outro, para que o outro não lute sozinho, e até nas necessidades mesmo. Isso se chama união, isso se chama viver em sociedade, em igreja, para que um possa apoiar o outro. Se você faz parte daquele grupo, daquela igreja, ou de um modo geral, há uma crítica, eu não tenho que criticar a outra igreja, mesmo que eu não faça parte dela, mas eu não tenho que criticar, porque eles estão proclamando o nome do Senhor Jesus, e também são noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela tem que ser preservada, ela tem que ser cuidada. Eu preciso amar a noiva de Cristo como igreja. Eu preciso ter um pensamento do reino, não só de quem está à minha volta, mas no todo. Por quê? Porque é o reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A igreja, uma igreja que vive uma união, tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através do mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. O mundo, eles vão conhecer de Jesus através da igreja, através de mim e de você.
que eles vão ter um conhecimento de Jesus. Então, quando eles olham a igreja, a união da igreja, o cuidado da igreja, eles vão conhecer Jesus. Eles vão conhecer o amor de Deus. Conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Quantas conquistas que a igreja tem por conta da união. Porque às vezes falta condição, não é um número tão grande de pessoas e consegue conquistas que a gente fica imaginando como que conseguiu tudo isso. Mas por que conseguiu? Por causa da união, por causa de viver unido. Quando estamos unidos, há vitória, há milagre, há conquistas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E isso é muito importante. Aqui o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Esse texto é muito usado, inclusive, nas cerimônias de casamento, no sermão de casamento. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Um cordão só, ele sozinho, uma corda sozinha, é fácil você quebrar. Mas quando você dobra, e ali tem o que? 2 dobras, 3 dobras, você não vai conseguir quebrar com a mesma facilidade. Isso fala de união. Quem vive união vive mais forte, vive mais edificado, vive mais sustentado na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Essa lição é muito importante, né? Ela chama muito a nossa atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui uma parte, né, que vem trazendo dentro do subsídio didático-pedagógico, a palavra comunhão. O que é a palavra comunhão? E na palavra comunhão, nós vamos falar da palavra koinonia, tendo em comum koinos, sociedade, companheirismo, denota a parte que alguém tem em algo, participação, companheirismo reconhecido e desfrutado. É assim usado acerca das experiências e interesses comum dos cristãos. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, a comunhão, né, vai usar a palavra koinonia, no grego, de koinos, do companheirismo na realização dos efeitos do sangue, ou seja, da morte de Jesus e do corpo de Jesus, conforme é exposto pelos emblemas da ceia do Senhor. 1 Coríntios 10:16. Da participação no que é derivado do Espírito Santo, da participação nos sofrimentos de Cristo, do compartilhamento na vida da ressurreição possuída em Cristo e, por consequente, do companheirismo com o Pai e o Filho. 1 João 1, 3, 6, 7. Negativamente, da impossibilidade de comunhão entre as trevas e a luz. Oh, glória!
companheirismo manifesto em efeitos práticos pelo Espírito Santo na vida dos crentes em resultado da fé e encontrado expressão no ministério em comum com os necessitados. Então nós temos vários locais da Bíblia, do Novo Testamento, que vai falar de comunhão, koinonia, companheirismo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Da mútuo. Fala que nós precisamos ter comunhão, paz com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter paz com todos, comunhão com os irmãos, com a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não podemos ter comunhão com o mundo, porque a Bíblia fala que não há comunhão entre as trevas e a luz. Então, que nós possamos viver, né, esta comunhão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A união entre os judeus estava ameaçada. Aquele povo que tinha trabalhado junto, que tinha construído os muros junto, tinha construído o templo junto, agora começa esta comunhão a ficar ameaçada. O que estava ameaçando esta comunhão? Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto de Neemias, o qual ficou muito enfadado, ficou muito triste. Nós estamos diante de uma situação muito complicada, que é um problema de injustiça social. Injustiça social. Vamos tentar entender um pouco o que é injustiça social, mas antes nós vamos entender o que eles lá estavam passando, o que eles estavam vivendo e como funcionava. Pobreza. Em toda sociedade tem pessoas ricas e tem pessoas pobres. Às vezes o pobre é pobre porque não é porque ele escolheu, porque ele quer ser pobre, porque ele gosta de ser pobre. É porque as condições de vida dele são difíceis mesmo. Ele passa, né, por situações difíceis e que ele vive ali uma situação de pobreza. Tantas condições de seca, como altas taxas, um grande aperto na agricultura. A avareza dos ricos que emprestavam dinheiro às famílias desesperadas, e então hipotecavam as suas propriedades. Foi a principal causa da tremenda dificuldade que muitos se achavam. Hoje, há muitas razões para a pobreza, porém a avareza permanece como causa mais comum. Existem muitas razões para a pobreza. Existem pessoas que ele vem de uma família, né, de dificuldade. Existem pessoas que vêm de uma família de dificuldade, porém ele estuda, ele luta por uma profissão. Existem pessoas que vêm de uma família de dificuldade, mas ele não tem. Existem pessoas que passam por alguma adversidade, né? Aqui está falando, a seca fez com que a agricultura não produzisse, porque naquela época não tinha irrigação como tem hoje, não tinha tecnologia como tem hoje, então isso atrapalhava, e as pessoas perdiam as colheitas, e as pessoas começavam a viver em dificuldade, porque a crise chega.
Tem pessoas que às vezes já foi rico, mas perdeu tudo também. Nós não sabemos o que vai acontecer na vida da pessoa. Mas o que estava ocorrendo? Essas pessoas, mesmo ficando pobres, olha, veja bem, eles precisavam pagar tributos ao rei persa. O que é tributo? Tributo é imposto. A cobrança de imposto era muito alta, porque era em moedas de ouro e moedas de prata. Inclusive, havia toneladas de ouro juntas, porque eles derretiam o ouro e colocavam no tesouro real. Só que o pobre tinha que pagar o tributo também. O pobre, mesmo ele não tendo condição, ele tinha que pagar o tributo. Hoje nós pagamos impostos. Tudo que você compra, existe um imposto para pagar. Quando há uma crise, uma dificuldade, a cesta básica, né, os alimentos principais, o governo às vezes tira o imposto para ele não ficar tão caro. Mas você paga outros impostos, você paga imposto do carro, você paga imposto da casa, você paga imposto de renda, dependendo do quanto você ganha. Que às vezes não é nem uma quantidade tão alta, mas você paga imposto de renda. Então, eles são a pagar os impostos. A cobrança vinha. Para se ver livre dessas dívidas, para comer, para se alimentar, porque ninguém ia deixar a família morrendo de fome, o que eles faziam? Eles tomavam dinheiro emprestado com os mais ricos, com aqueles que tinham mais condição. Só que esses mais ricos, quando eles emprestavam dinheiro com juros e com usura. O que é usura? Usura é o juro exorbitante, aquele juro cobrado no que hoje nós falamos de agiotagem, agiota. Você empresta o dinheiro para alguém e a pessoa cobra um juro daquele dinheiro além da inflação vigente, além do que é legal, além do que é possível. E segundo, né, a história, os judeus que criaram os bancos, porque eles já sabiam desse modo de enriquecer, que era a cobrança de juro das pessoas. Só que essa cobrança de juro alto, quando a pessoa não tinha como pagar, eles iam lá e tomavam a casa, tomavam a terra, e a pessoa ficava mais pobre ainda. E às vezes levavam os filhos à situação de escravidão. Ó, você não pode pagar a dívida, eu vou levar o seu filho, vou levar a sua filha para trabalhar para mim. Então isso daí foi algo que trouxe desunião. Aquele povo que tinha trabalhado junto, que estava vivendo junto, agora vai viver uma desunião. Por quê? Porque uns estavam enriquecendo demais no sofrimento do outro, porque estavam cobrando juros por causa da necessidade que eles estavam vivendo. Olha que situação difícil, olha que situação complicada, olha que situação angustiante. E de repente Neemias se depara com esta situação. Imagina o povo de Deus, uma igreja, em que há essa discórdia, às vezes não por uma questão de injustiça social, mas por causa de outras coisas também. E Neemias, agora, ele vai chamar a atenção desse povo, ele vai tentar resolver esse problema, ele vai convocar eles, porque aqui fala que ele ficou muito enfadado, ele ficou triste, ele deve ter pensado, eu não acredito que isso está acontecendo no nosso meio. Como se explica esta grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres.
Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. E que devemos suportar uns aos outros com amor. Efésios 4, capítulo 2. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. Levítico capítulo 22, versículo 36. Êxodo capítulo 22, versículo vai falar sobre a cobrança de usura, que eu já falei anteriormente o que é usura. Usura é o juro exorbitante. É quando a pessoa enriquece vivendo do juro que é cobrado dos outros. Você empresta 1.000 e quer receber 5.000, 10.000. Então, vai cobrando juros altos demais, a ponto de levar a pessoa a perder tudo. Perder terra, perder casa, perder muitas coisas. E aqui a própria lei, a palavra de Deus, já proibia esse tipo de coisa. A atitude de ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos. Onde que está o erro? Eles quererem ficar mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos. A opressão, olha bem, a opressão faz endoidecer até o sábio. O que é essa opressão aqui? Nós vamos entender isso aqui. A Bíblia não diz que o rico tem que pegar o que ele tem e dividir com o mais pobre. Mas a Bíblia, ela é totalmente contra a injustiça principalmente daquele que não tem. Quando você pratica uma injustiça com aquele que não tem, de forma a explorar aquela pessoa. Por exemplo, a Bíblia vai falar muito em viúvas e órfãos. O direito da viúva e do órfão. Por quê? Porque a viúva não tinha nenhuma ajuda do governo. Ela não tinha a pensão que tem hoje. Quando o marido morre, ela fica com a pensão. Não havia isso naquela época, naquele período. Então, o que a pessoa fazia? Se tivesse uma viúva desamparada, muitos espertalhões iam e agia de má fé com usura na dificuldade da pessoa para poder tomar o que ela tinha. Lembra daquela viúva que foi até Eliseu porque havia uma dívida e os filhos dela seriam levados para ser escravo, porque havia uma dívida, os credores estavam batendo na porta. E é bem provável que esses credores não eram um povo estranho, eram os da própria descendência, que fazia parte do mesmo povo, que iam cobrar a dívida e levava os filhos cativos. Aí o que acontece? O milagre do azeite, que vai multiplicar para poder pagar a dívida. Isso aqui é um assunto muito importante e muito sério. Por quê? Nós aprendemos como cristão, se você deve a alguém, você precisa o quê? Pagar, né? A igreja não ensina ninguém a dar calote nos outros. Então, mesmo que você esteja com dificuldade, você precisa procurar a pessoa e acertar aquilo que você deve, né? E ter o controle naquilo que você vai comprar. Nós vamos sempre aconselhar dessa forma. Tenha controle naquilo que você for comprar, para você não se envolver com dívidas. Nós vamos aconselhar, se você precisa pegar dinheiro emprestado, procura as instituições sérias,
que vão fazer esse empréstimo. Procure um banco de sua confiança e faça esse empréstimo de forma que você vai conseguir resolver. Não vai fazendo loucuras desordenadamente, porque o credor, ele pode não ser um servo do Senhor e agir com amor. Existem pessoas que ele procura a fragilidade do outro para ele se dar bem. E às vezes dentro da própria igreja. Fulano está precisando de dinheiro. Eu vou lá, vou oferecer. Ou eu vou aproveitar uma situação que a pessoa precisa vender alguma coisa e a pessoa vai vender aquilo pela metade do preço. Eu vou lá, eu ofereço menos ainda para a pessoa, para me usufruir daquilo que a pessoa tem. Então isso nós temos que ter muito cuidado. A ganância é pecado. Deus não se agrada da ganância, da avareza. A avareza. Você ser uma pessoa proativa, você ser um empreendedor é uma bênção. Quem dera se todos fossem, tivesse esse empreendedorismo. A obra do Senhor ia crescer até mais, porque nós íamos ter empreendedorismo também na obra do Senhor. Mas nós estamos falando de pessoas com falta de amor, que vai lá e suga o que o pobre tem, já tem pouco, já não tem condição, até que no caso era para alimentar, era o trigo, eles compravam imposto do trigo para aquelas pessoas. Então veja que situação difícil que eles estavam vivendo. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Então, é muito complicado, A dívida oprime. A dívida, ela te deixa mal. E nós precisamos vigiar nas nossas relações comerciais. Como que eu vou agir com o meu irmão, com a minha irmã? No livro de Provérbios fala sobre emprestar dinheiro, comprar no cartão de crédito do outro, deixar o outro em dificuldade, ser avalista do outro. Amém. Graças a Deus, voltamos. Ser avalista do outro. Tudo isso é complicado. Nós temos que ter cuidado. Então eu não posso? Pode, com segurança. Só que você vai estar preso àquela pessoa. E quem pediu, que dependeu, tem que ter responsabilidade de não deixar o outro em uma situação difícil, com dívidas, sem acertar. E isso dói muito. Isso destrói, às vezes, até mesmo igrejas. Isso desune o povo. Nós estamos falando desse assunto, mas tem outras coisas também que traz desunião entre o grupo da igreja. Ponto 3. Neemias solucionou o problema. Como que Neemias solucionou o problema? Neemias convocou um grande ajuntamento. Neemias reuniu todo o povo, juntou todo mundo. E aí ele vai dizer: reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Então Neemias vai dizer: olha, nós saímos da opressão, viemos para cá, só que o nosso povo mais pobre continua sendo escravizado. Escravizado por quem? Pelos mais ricos. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-os: vender-se-iam a nós?
Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias faz uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restituir-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Note bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber o juro. No versículo 10 da lição em classe, Neemias vai dizer: também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Neemias, ele havia emprestado dinheiro a juro. Não era com usura. O juro normal, o juro correto, aqui ele não era proibido. O que era proibido era a usura, era o ganho descontrolado. É a pessoa enriquecer emprestando dinheiro para o outro e cobrando uma taxa além da conta, além do real, do necessário. Para isso, tem que saber fazer a conta, tem que entender de inflação. Neemias, ele vai dizer o seguinte, ó, ele estava disposto a não receber os juros. Ele falou: vamos deixar esse ganho para lá. Você que pegou a casa lá do seu irmão, porque você vendeu trigo para ele, ele não te pagou, devolve a casa, porque ele não tem onde morar. Que pegou a terra onde o outro plantou, a colheita não veio, aí você teve que suprir, devolve a terra, porque eles estão precisando. Então essa foi a proposta de Neemias. Ele falou: eu também, que emprestei, não quero mais esse ganho. Até porque Neemias tinha usado tudo que ele tinha. E as pessoas que trabalharam na construção do muro e na construção do templo, trabalharam por amor. Tinha ninguém pagando nada a ninguém. Fizeram do seu trabalho por amor, porque desejavam trabalhar na obra do Senhor. Que coisa linda, né? E aqui Neemias vai fazer essa proposta. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com esse ganho. A proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como diz. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Então, aqueles que estavam usufruindo, né, dessa usura, desse ganho, agora eles vão fazer um juramento, eles vão prometer diante do sacerdote. Prometer diante do sacerdote era prometer diante de Deus. Eles fizeram um prometimento, um juramento que era diante de Deus e eles precisavam cumprir, porque prometer diante do Senhor, aí a coisa é mais séria, é bem séria mesmo. Então essa lição vem trazer, né, essa importância. Aquelas pessoas, quando Neemias chamou a atenção, eles receberam a palavra, eles se converteram, eles se mudaram, e isso é maravilhoso, porque às vezes quando a gente usa a palavra para transmitir, tem muita gente que não quer ouvir, não quer continuar no pecado, quer continuar vivendo do mesmo jeito. Mas o Senhor, Ele é bom, Ele é poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O último tópico, tópico 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. Número 1.
Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Olha só, agora nós vamos falar de liderança. Como que um líder vai resolver? E Neemias, eu creio que não foi fácil para Neemias resolver esse problema. Não foi fácil para Neemias resolver esse problema. Por quê? Porque ele precisou ajuntar todo mundo e dizer: você está errado, você precisa mudar a maneira de agir. Por quê? Porque havia uma discórdia, uma desunião entre aquele povo. E ele não foi negligente, e ele foi sábio nas suas palavras. Então aqui está dizendo, olha, um líder, ele não pode ser ignorante, desinteressado ou negligente. Negligente é aquele que não está nem aí. O problema está lá, ele faz de conta que não está acontecendo. Desinteressado, aquele despreocupado, não interessa em socorrer um, socorrer outro, ver o que está acontecendo. E o ignorante, o que é ignorante? A palavra ignorante ela é usada de duas maneiras. O ignorante é aquele que não sabe como fazer, não tem conhecimento, é ignorante, não busca compreender, e aquele que tem palavra pesada, que machuca os outros, que destrói os outros, que joga o outro no chão. Então também é um tipo de ignorância que traz desconforto, né, para as pessoas, para os membros. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria. Manter a boa ordem na igreja. O que é imparcialidade? Às vezes uma pessoa, ele tem uma demanda, ele tem um problema, ele tem uma situação difícil. E aí ele chega para o líder, chega para o pastor e conta. O pastor, ele vai ouvir o quê? Os dois lados. Ele não vai agir do jeito que eu quero. Ele não vai agir da maneira que eu quero. Ele vai ter que ser imparcial. Ah, mas eu gosto mais de fulano do que de cicrano. Não, ele precisa ser imparcial. Quando nós levamos uma situação e apresentamos ao Senhor, eu costumo dizer que a gente não tem que falar mal dos outros com Deus, não. Sabe por quê? Porque Deus está olhando a outra situação. Apresenta a sua situação ao Senhor. Aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo. O outro lado da história, o Senhor está vendo também. O Senhor está contemplando também. Então o líder ele vai agir com imparcialidade. Ele não pode ficar do lado de um ou do lado de outro. Ele tem que agir com imparcialidade. Ele tem que agir com sabedoria. Ele tem que agir com humildade. E ele precisa manter a boa ordem da igreja. Às vezes a gente precisa levar uma correção. Às vezes a gente precisa ouvir até uma palavra dura. Mas é para o bem-estar. E às vezes a palavra não é dura. Apenas ela é necessária. Neemias foi nesse sentido um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, ele quer fazer com os seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Aleluia. A pior coisa que tem é um líder, é ele negligenciar o povo. É ele não se importar. É ele não se preocupar. É ele,
deixar para lá, falar isso aqui não tem como resolver. Mas ele precisa procurar manter a união. Não pode colocar um contra o outro. Porque eu não posso chegar para uma irmã e dizer, a irmã fulana falou isso e isso de você. O nome disso é fofoca. Eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar intriga entre irmãos. Eu não posso colocar revolta no coração das pessoas. Eu não posso estimular as disputas na igreja. Porque se tem um local onde não há competição, é na igreja. Não existe isso. Igreja não é para haver competição, é para haver união. E eu não posso instigar competição na igreja. Existe? Existe. É certo, não é errado. Porque a igreja não é para haver competição. Competição já tem no mundo do trabalho. Na sociedade que nós vivemos, ela é competitiva. Mas na igreja, não. A não ser que faça uma brincadeira, né? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira. Vamos formar os grupos para responder perguntas, para fazer tarefas. Aí você vai competir ali, né? De forma de uma brincadeira. Né? Isso é bonito, isso é saudável. Mas a competição em fazer a obra de Deus, isso não existe. Nem entre igreja. E são coisas que tiram a união do povo de Deus. São coisas que atrapalham a obra de Deus. São coisas que não crescem. Tem uma coisa que eu não gosto e não concordo. Nós temos a rede social que tem muitas informações, todo tipo de informação. Às vezes acontece um problema lá do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo, mas está falando da igreja. Tá justo. Na igreja tal aconteceu isso. Coisas que vai escandalizar o evangelho. Aí eu vou lá, eu compartilho, eu faço, né, aquela coisa e mostro para todo mundo e faço isso e faço aquilo. Vai edificar em alguma coisa? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente. Isso vai edificar alguém? Isso vai edificar a vida de alguém? Alguém vai ser liberto quando lê isso aqui? Alguém vai ficar bem quando lê isso aqui? Não. Então não interessa. A igreja já está sofrendo muito. Já tem muita gente criticando a igreja. Já tem muita gente acusando a igreja. Então é tempo de nós procurarmos um ajudar o outro. Eu moro no tal lugar. Fulano de tal, eu vou criticar a igreja do Senhor? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que orar. Eu tenho que procurar ajudar. Se eu puder aconselhar, eu vou aconselhar. Se eu não puder, eu vou só orar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder, eu vou só orar. Mas nós temos que ter cuidado. Tem pessoas... Eu estava falando em um local que as pessoas criam discórdia às vezes do nada. Hoje as pessoas olham para o outro e imaginam que aquela pessoa tá diferente, tá triste, tá não sei o que, tá não sei o que lá. E hoje tá todo mundo de máscara, né? Não dá nem para perceber o que a pessoa tá passando. Mas nós temos que procurar buscar o crescimento. Tem gente que não pode nem pedir oração, porque se pedir oração vira fofoca. Por que tá pedindo oração? O que tá acontecendo? Se tá pedindo oração é só para orar. E mesmo que esteja acontecendo alguma coisa, é para orar e buscar o Senhor e contornar situações. O Senhor nos chamou para ser pacificadores. O Senhor nos chamou para sermos pacificadores. Problemas relacionados
devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9. Seja um pacificador, uma pacificadora. A desunião representa uma obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20. Estas entristecem o Espírito Santo. Desunião, iras, contendas, dissensões, pessoas que se aborrecem do nada. Ah, mas a irmã fulana gosta mais da irmã ciclana do que de mim. Olhou mais para a irmã tal do que para mim. Falou com a irmã tal do que para mim. Encontrou comigo e não falou nada. Às vezes nem conheceu. Tira isso da sua mente. Pensa o melhor dos outros. Olha o melhor que os outros têm. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele quer tratar conosco em relação à união. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. A coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Como pode alguém dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão? Como pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão? Isso é muito sério. Mas, irmã, a gente não se aborrece com os outros, não se aborrece. E se aborrece muito. Pessoas nos aborrecem. Nós também aborrecemos pessoas. Às vezes nem sabemos que estamos aborrecendo. E de repente estamos aborrecendo. Às vezes a gente não tem nem ideia. Mas às vezes a pessoa se entristece. E às vezes a pessoa também não tem nem ideia que te aborreceu. Mas que o Senhor esteja cada dia limpando o nosso coração. Que o nosso coração possa estar limpo. E que a cada dia a gente vai superando os aborrecimentos. Superando. Tem pessoas muito difíceis. Tem pessoas que às vezes querem até nos destruir. Mas quem nos sustenta é Deus. Quem nos sustenta é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Ele é fiel nas nossas vidas. Ele é fiel, Ele é poderoso para nos dar vitória, para nos sustentar. Tenhamos uma vida de comunhão. Vivemos em comunhão com os nossos irmãos. Não vamos explorar o outro. Não vamos criticar o outro. Vamos evitar isso. Vamos nos unir enquanto igreja. As pessoas são diferentes, mas elas buscam a Deus. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Sabe quem nos observa? É o mundo. O mundo já critica a igreja. O mundo já fala mal da igreja. Se eu também, enquanto igreja, falar mal da igreja, eu estou falando igreja. Eu estou falando igreja de Cristo. Eu não estou falando só a igreja que eu congrego. Eu estou falando a igreja no geral. A igreja no geral. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para não criar mais críticas, mais problema, mais desunião. Existem igrejas, porque cada um, aceitou Jesus,
serve ao Senhor, busca o Senhor, luta para ser a noiva de Cristo. Viva isso. Lute para ser a noiva de Cristo. Esteja ataviada como noiva de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E zela pela união, pela paz. O Senhor fala para nós orarmos pela paz em Jerusalém. Se nós temos que orar pela paz em Jerusalém, a paz na igreja. Às vezes o pastor toma uma decisão, uns ficam de um lado, outros ficam do outro. Evita comentários desnecessários. Comentários que não edificam. Comentários que traz desunião. Essa crise trouxe diversos conflitos, porque nós não pensamos iguais. Nós não pensamos iguais, mas nós precisamos estar em comunhão, precisamos estar em companheirismo uns com os outros. E lá foi feita a obra, Deus abençoou. Os que estavam errados voltaram atrás. Se o teu irmão é avarento, ora por ele. Senhor, libertar ele da avareza. Porque o avarento não entra no reino de Deus. Então, ore ao Senhor. Busca Deus. Viva em união. Nós já estamos encerrando. Aqui, olha, na conclusão. Conclusão não, subsídio de vida cristã. A importância do trabalho em equipe. Neemias era tão adepto ao ministério de um homem só. Não, Neemias não era adepto do ministério de um homem só. Ele não era adepto ao ministério de um homem só. Ele sabia da importância de conseguir que todos se envolvessem no trabalho e se sentissem parte da equipe. Ele conseguiria isso tendo cuidado de designar as pessoas para trabalhar juntas em áreas do muro que fossem perto das casas delas. Veja bem, trabalho em equipe. Neemias, ele gostava de trabalhar em equipe. Ele gostava de trabalhar em equipe. Ele trabalhava em equipe. E aqui, quando ele vai organizar o povo, ele vai colocar, né, quando estava construindo ali, cada um construía perto da sua casa. E aquelas pessoas tinha que se unir. Você quer ver um negócio complicado? A pessoa diz, eu não posso trabalhar com o cicrano, eu não posso trabalhar com o Bertano, eu não posso trabalhar... Que isso, gente? A obra é do Senhor. Tem pessoas que são difíceis, mas às vezes eu também sou difícil. Então nós precisamos procurar trabalhar em equipe, ver o que o nosso irmão tem de melhor e aproveitar o que ele tem de melhor, para que a minha equipe se saia bem, faça a obra de Deus bem. E nós lutamos para o bem-estar da obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Que Deus dê vitória a cada um. Você que chegou agora, temos pessoas chegando agora, né? Irmã Neusânia ali, né, dizendo, né, que o Senhor tem falado no seu coração. Franciane, Mary Ruth e mais outras pessoas, né, que está conosco. Continua orando por nós, para o Senhor nos dar vitória. Você que pegou já no finalzinho, nós estamos falando sobre união. União. A mensagem de hoje é união. Quando o povo, né, judeu que tinha retornado, viveram uma desunião. Provavelmente por causa da exploração de uns sobre os outros. Mas Deus, Ele é fiel. E Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida.
né? Vamos procurar manter a união, a comunhão. Não é tempo de críticas, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de lutar pela obra de Deus. Você faz falta na obra do Senhor, todos fazem falta na obra do Senhor, você é necessária na obra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu vou orar com você nesta manhã e vamos agradecer ao Senhor por este momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, bendizendo o Teu nome. Jesus, a Tua palavra tem falado muito nos nossos corações nesta manhã sobre a necessidade de união. Jesus, tudo aquilo que tem desunido igrejas, tudo aquilo que tem desunido líderes, Senhor da glória, há poder no Teu sangue, que possamos viver em união, que possamos amar uns aos outros. Nos ensina a amar, Senhor, nos ensina a buscar a Ti a cada dia, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos fechar aqui com a bênção apostólica. Queremos agradecer a Deusimara, né? Desculpa, a Mary Ruth, né? A Franciane, que chegou aí, irmã Cláudia, para estar conosco, tá? Que Deus abençoe a vida das irmãs, irmã Cláudia Wallace, né? Que Deus possa, e os demais irmãos que nós citamos no início, aleluia, glória a Deus, possa permanecer na vida das irmãs, dos irmãos. Depois nós vamos baixar lá no nosso canal de YouTube essa escola para que demais pessoas sejam alcançadas. Irmã louvado Débora, seja o nome do Senhor Deus Jesus. possa abençoar todos os irmãos. O estudo realmente ele tem nos confrontado, tem falado conosco, que nós possamos passar a viver isso que nós ouvimos, isso que nós pregamos, glória a Deus, para a glória do Senhor. E logo mais teremos o culto presencial na igreja. Nossa irmã Deusmar estará ministrando lá na congregação de Aracuí. Que Deus possa, nós estaremos na sede ali, que Deus possa continuar abençoando os irmãos em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa continuar cuidando da família, dos irmãos, neste dia e para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a vida do Senhor para todo sempre. Todos possam dizer amém. Que amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Liga ali, em nome de Jesus. Amém.